Fala pessoal e amantes do futebol, tudo bem com vocês? Bom, no Conversas Aleatórias de hoje, vou falar assim, brevemente sobre os 16 avos. Eu não fiz o vídeo, né, falando o que é que eu achei dos 16 avos e falar da vergonhosa eliminação do Brasil nas oitavas de finais. E sim, foi vergonhoso, não adianta mimimi e tudo mais. Ah, mas atacamos e tudo mais. Cara, o que ganha jogo é fazer gol. A Noruega fez 2 gols. E a gente fez um gol, me desculpe, de um jeito ridículo. Aquilo ali foi ridículo, aquele pênalti no final. Fazer que nem o marido da minha cunhada disse. Aquele tipo de gol ali parecia feriado no dia de domingo. Não adiantou de nada. E já tinha terminado os acréscimos. Mas enfim, vamos lá. Os 16 avos teve muitos jogos interessantes, muito mesmo. Se eu for escolher qual o jogo mais chato ou mais apático, foi Colômbia e Gana. 1-0 para a Colômbia antes da metade do primeiro tempo, ficou por isso mesmo. E depois Colômbia meio que administrando. Tipo, Colômbia não foi nem sombra do que foi no jogo anterior contra Portugal, na primeira fase. Suíça e Argélia foi aquele jogo também meio. Suíça fez 2-0, garantiu o favoritismo e tudo mais. Mas outros jogos, caramba, teve jogos interessantes. Inclusive Brasil e Japão. Foi um jogo interessante. O Japão tentando administrar o jogo, saiu na frente. O Brasil correu atrás do resultado e virou, quase ia para a prorrogação contra o Japão, mas virou. E o Japão não é mais aquele bobinho de que nem tinha antigamente, há mais de 20 anos atrás, né? Nos últimos 10 anos eles têm evoluído muito e, como é que eu posso dizer, fazendo boas Copas do Mundo. E eles estão com planejamento de conquistar títulos futuramente, né? Seria interessante uma seleção asiática conquistar um título. Sair um pouco do foco da América do Sul, mesmo sempre torcendo pelo Brasil, obviamente, e saindo do foco da Europa. Mas vamos lá. Costa do Marfim, Noruega. Costa do Marfim abriu 1-0, Noruega virou o jogo já no final do segundo tempo com o Haaland. O cara é oportunista, viu? A gente tem que admitir, como o cara joga a bola, viu? Realmente temos que admitir isso. República Democrática do Congo e Inglaterra. A Inglaterra ganhou, colocou assim em prática o favoritismo, mas foi aquele negócio, né? Como é que eu posso dizer? Cara, República Democrática do Congo surpreendeu mesmo, surpreendeu todo mundo, abrindo pra cá contra a Inglaterra. A Inglaterra virou porque ele tem um atacante matador chamado Harry Kane. Bom, grava aí esses nomes, Haaland e Harry Kane, que vai fazer muita diferença, viu, nas coisas. Mas enfim, Harry Kane foi lá, deu a virada pra Inglaterra. Teve outros jogos, o da França contra a Suécia. Foi o jogo mais fácil de um favorito. A França passou o carro, o sarrafo na Suécia, não tem pra onde. Marrocos e África do Sul também foi um jogo bem truncado. Quer dizer, Marrocos que, mano, é África do Sul. Marrocos e Holanda foi um jogo bem truncado. E Marrocos foi atrás de resultado. A Holanda era a franca favorita, mas Marrocos não é mais aquele bobinho, é que nem o Japão não é mais aquele bobinho, sendo que é melhor atualmente do que o Japão, vemos e convenhamos. Tanto que terminou em quarto na última Copa, em 2022. Foi atrás do resultado contra a Holanda e empataram e ganharam nos pênaltis. Ganharam nos pênaltis, coisa que eles já tinham feito na Copa anterior. Bono, excelente pegador de pênalti. E a Holanda, como sempre, não ganha em pênalti, né? Ganha sempre no tempo normal, mas não ganha em pênalti. Quando consegue ganhar, ganha no tempo normal, a Holanda. Canadá e África do Sul. Aí sim, foi aquele jogo sem favoritos, mas foi um jogo interessante, lá e cá, até que o Canadá achou um gol, adivinha, no final do tempo normal. 1-0, o Eustáquio lá dominou na entrada da área, chutou bem no canto, sem chance pro goleiro do sul-africano. E bom, e pra mim os melhores jogos dos 16 avos, cara, é aquele negócio. O craque ou o principal jogador do time, do clube, quando chama a responsabilidade, não tem pra onde. É isso que hoje em dia eu sinto falta no Brasil. Alguém que chame responsabilidade. Cara, Croácia e Portugal. Ou Portugal e Croácia, tanto faz como você queira falar. Cara, Croácia segurando, se segurando. No segundo tempo, resolveu ir com tudo. 1-0 para a Croácia. E Croácia é lá. Cristiano Ronaldo apagadíssimo num jogo. Quando resolveu aparecer, fez um golaço. Só que estava impedido, né? Gol anulado para Portugal. Aí o treinador tava pensando em criar Cristiano Ronaldo, se segurou um pouquinho, mandou os outros caras entrarem, lá o Gonçalo Ramos e alguns outros, Bernardo Silva e tal. Só que, pênalti para Portugal. Bruno Fernandes é o que tava, um dos caras que tava até bonzinho dentro de campo, apesar que os melhores para mim de Portugal foi o goleiro, Diogo Costa e o Rafael Leão.
Mas Bruno Fernandes é bom batedor de pênalti e tal, tava melhor que Cristiano Ronaldo, bem melhor. Posso dizer assim, eu vou dizer bem melhor porque ele tava bem melhor, né? E olha que Bruno Fernandes não foi nada absurdo assim. Só que Cristiano Ronaldo chegou, bateu no peito e disse: Deixa comigo, eu vou resolver. Pra empatar o jogo. O cara simplesmente pegou a bola, respirou fundo, bateu o pênalti, chutou forte no meio, mas chutou forte. Gol pra Portugal, o empate e tudo mais. Depois ele saiu, Gonçalo Ramos virou e no final, já dos acréscimos do segundo tempo, a Croácia resolveu com tudo. Meio que empatou o jogo, mas houve um impedimento, gol anulado. Chega deu pena dos croatas, velho, porque foi aquele tipo de jogo assim, se uma das duas passasse, era merecido. Tanto a seleção portuguesa quanto a seleção croata. Jogaram muito os dois. Pelo menos o segundo tempo foi espetacular, viu? Foi aquele jogo assim, Portugal era favorito, era. Mas Croácia não quis saber de favoritismo não, viu? E Croácia fez aquele jogo que sempre faz desde 2018, de tentar administrar e quando vê a oportunidade, correr atrás. Perisic, bom de bola, talvez a última Copa, e Modric também, excelente de bola. Mas cara, que jogo, viu? Portugal 2-1. E assim, o que chama atenção, mas Cristiano Ronaldo não jogou nada. Cara, só que ele foi o cara que bateu no peito e disse: Deixa que eu resolvo, empatou lá o jogo. E no dia seguinte, Cabo Verde e Argentina e Cabo Verde, Messi, fazendo aquele jogo meio lento, pegou a bola, 1-0 para cima de Cabo Verde vai e empata. Messi cobra escanteio, um jogador da Argentina desvia, Lisandro Martinez, gol para Cabo Verde. Cabo Verde, no final do segundo tempo, já, nos acréscimos, faz o gol que para mim é o mais bonito da Copa. Que golaço! Eu comemorei, parecendo que era um gol do Brasil numa final de Copa do Mundo. Que golaço, meus amigos. Mas é isso, né? E depois de Bu Martins ainda fez umas defesaças para evitar uma virada de Cabo Verde. Messi cobrando escanteio de novo e bom, eu esqueci como foi o nome do jogador lá. Fez o gol da vitória do... Acho que foi Romero. Me corrija se eu estiver errado, não estou lembrado agora, deu um branco. Virou o jogo para a Argentina tentou se segurar e Cabo Verde em cima, foi para cima, Dibu Martins salvou e aí deu aquele negócio, né? A Argentina teve valeu o favoritismo. Apesar de que teve uns lances bem polêmicos para a Argentina, viu? Meio roubado e tal, mas a Argentina era superior. Deixa pra lá, né? Agora as quartas de finais, velho. Começou até interessante. Marrocos metendo 3-0 no Canadá, franco favorito. Paraguai e França, jogo truncado. E Paraguai perdeu para a França por um detalhe, um pênalti para a França. A Mbappé cobrou, igualando a artilharia com Messi, 7 gols. E teve finalmente Brasil e Croácia. E Croácia não, Brasil e Noruega. O Brasil tinha 2 tabus para quebrar. Um, de nunca ter ganho da Noruega. Realmente, até então, 4 jogos, 2 vitórias da Noruega e 2 empates. E outro, após 2002, não ganhar de um europeu em mata-mata. Perdemos para a França, nessa ordem. Perdemos para a França, para a Holanda, para a Alemanha, para a Bélgica. Fomos eliminados pela Croácia. E bom, né? E ontem perdemos para a Noruega, mas tínhamos que quebrar esse tabu. Não quebramos. Cara, Brasil, assim, começou até ok. Bem, vou botar esse termo mesmo. Bem, começou bem. Um gol impedido da Noruega e tal, mas continuou. O Brasil ainda foi para cima. Pênalti, Matheus Cunha conseguiu um pênalti pro Brasil. Só que todo mundo pensava que quem ia cobrar Vini Júnior, o craque, não sei o quê. Não, Vini Júnior passando a bola para Bruno Fernandes, ninguém entendeu nada. Aí Bruno Fernandes chutou muito mal. Chutou fraco, num canto, mas foi muito fraco. E para um goleiro daquele tamanho da Noruega, que foi para mim o melhor da partida, foi ele. Apesar de que Haaland foi escolhido o melhor da partida, mas o melhor para mim foi ele. E fez a defesaça. E eu sempre dizendo, rapaz, o Brasil tem que tentar matar esse jogo. Tá jogando até direitinho, tem que tentar matar esse jogo. Porque se a Noruega encontrar Haaland é perigoso. Dizendo isso para uns amigos meus, para minha esposa, a gente tá acompanhando o jogo, né? E tal. O Brasil deu uma marteladazinha aqui, outra marteladazinha ali, o goleiro defendendo tal. E como é que se diz? Segundo tempo, algumas saídas, algumas mudanças, né? Entra Neymar e Endrick, sai Martinelli, que não tava mal no jogo. E sai Matheus Cunha, que tava bem mais ou menos mesmo. Matheus Cunha tava muito apagado. 0-0 ainda. Aí entra Danilo Santos. Não me lembro quem foi que saiu. Agora deu um branco. Entra Danilo Santos. Entra Ederson no lugar de Casemiro. Mas ainda com o Casemiro em campo, se eu não me engano, a gente levou um gol da Noruega. Deixaram Haaland Haaland não. Deixaram Haaland cabecear depois de um cruzamento lá. E gol, né? Sem chance para Alisson. E depois, Casemiro já tinha até saído. Deixaram Haaland pegar uma bola de fora da área, chutou bem no canto, sem chance para Alisson. 2-0. Aí a gente meio que já deu que fomos derrotados pela Noruega. Mas o que irritou foi a derrota? Não, foi a forma como perdemos. Cara, Bruno Guimarães tem o melhor aproveitamento de pênalti nos treinos, mas o principal jogador é Vini Júnior. Por que não chamou a responsabilidade de bater o pênalti? Deixa comigo e tudo mais. Beleza, se ele perdesse a gente ia ficar chateado? Iria, com certeza. Como torcedor eu ia achar que
que sei lá, bateu errado, ia criticar, ia, mas também ele era o craque, ele deveria chamar a responsabilidade. Messi chama a responsabilidade, Cristiano Ronaldo chamou a responsabilidade, mesmo sem ter jogado nada. Mbappé chama a responsabilidade, mesmo jogando ok contra Paraguai. Haaland chamou a responsabilidade jogando pela Noruega, inclusive empatou na artilharia com Messi, com Mbappé, 7 gols, 3 artilheiros. Mas é isso. Aí Neymar entrou. Ah, mas porque Neymar, não sei o que, Neymar. Mas pelo menos Neymar foi pra cima dos caras botados. Neymar não fez nada, meu amigo. Neymar não botou queixão nem nada, não. Ah, mas na hora do pênalti você não viu? Eu vi. Já tinha acabado os acréscimos, pênalti pro Brasil e tudo mais. Neymar ficou com raivinha do goleiro, porque o goleiro provocou ele. Só foi isso. E foi isso. Se você tá achando ruim meu comentário, eu tô um pouco me lixando pra você. Realmente, porque eu tenho que falar a verdade. Eu não tô dizendo que Neymar é ruim nem nada, não, que foi um péssimo jogador, não. Pelo contrário, ele foi o nosso melhor craque nos últimos 16 anos. Isso aí a gente tem que admitir. Após 2010, quem deveria assumir a responsabilidade de bater no peito para resolver era Neymar. Tem uma Copa das Confederações só, as Olimpíadas, que não é considerado título oficial, mas ok, ele deu a primeira Olimpíada pro Brasil. Realmente jogou muito nas Olimpíadas, pelo menos no mata-mata, na final. Mas foi isso. Agora, tentar farmar a aura, que virou moda esse negócio, farmar a aura, bater queixão, não sei o que. Na hora lá com o goleiro, quando já não tava mais valendo praticamente nada, os acréscimos já tinham terminado, o juiz só permitiu bater o pênalti e ponto final. Pra que tentar dar uma de machão e tudo agora? É isso que me intriga, é isso que me revolta. Ah, mas ele poderia ter entrado, poderia ter entrado, mas Ancelotti mexeu errado e tudo mais, já poderia ter botado Neymar talvez no final do primeiro tempo, bem no início do segundo tempo, bem no início que eu digo assim, no intervalo, né? E tudo mais, após o intervalo, já para iniciar o segundo tempo, poderia, realmente, Neymar poderia fazer a diferença, mas não fez a diferença. Fez o gol de pênalti, mas não fez a diferença. 4 Copas do Mundo, 4 eliminações. A melhor Copa de Neymar foi a primeira Copa dele, em 2014, quando ele fez 4 gols, infelizmente foi cortado após as quartas de finais devido àquela lesão que ele sofreu do Zúñiga lá. Mas em 2018 a gente teve Neymar, perdemos. 2022 tivemos Neymar, que jogou bem no jogo contra a Croácia, eu tenho que admitir, mas perdemos. Mas na hora de bater o pênalti, ele não chamou a responsabilidade. Deixou para Rodrigo bater o primeiro pênalti, não chamou a responsabilidade. Um craque não fazer isso. E ontem aquele negócio, mostrou como é que bate pênalti. Bateu bem o pênalti, isso aí eu não vou negar. Mas ficou nisso, foi a estrela solitária nesses últimos 16 anos, tem que admitir que foi. Excelente jogador. Para mim é um dos maiores jogadores do Brasil que eu vi, pelo menos tá no meu top 10. E eu fiz um vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo mostrando a melhor seleção que eu já vi jogar. E Neymar tá nela. Eu tenho que admitir, eu não sou nenhum fã de Neymar, não. Eu tenho que admitir que ele tem que estar. Ele teve muita representatividade, maior artilheiro. Mas foi aquele negócio, não fez nada. Vini Júnior também não fez. E bom, vamos ver como vai ser até 2030. Quem vai chamar a responsabilidade, quem vai bater no peito. Não é querendo ser saudosista ou nostalgista, não, mas Romário bateu no peito em 94. Ronaldo e Rivaldo bateram no peito em 2002. E por aí vai. Perdemos em alguns momentos, como 2006, 98, tendo grandes seleções, perdemos. Mas pelo menos assim, principalmente em 98, chegamos na final. 2006, os caras ficaram sem vontade de jogar na preguiça. Mas o que eu tô querendo dizer é isso. Não adianta mimimi. Porque Neymar, obrigado Neymar. Tá, ele fez parte do ciclo, mas não ganhou nenhum título. Ele vai ser que nem Zico, vai ser criticado por não ter ganhado nenhum título. Infelizmente, é isso. A gente tem que aceitar essa ideia. Infelizmente. Lamento quem tem Neymar como ídolo, mas em Copa do Mundo ele não fez diferença. Venhamos e convenhamos, não fez aquela diferença. Não fez aquela diferença para você dizer, caramba, esse cara chamou a responsabilidade. Não fez. Ele pode ter feito a diferença em um jogo ou outro, mas tipo, numa Copa em geral, não fez. E lamento dizer, Vini Júnior também não fez quando era para fazer e tudo mais, tá certo? Lamento aí minha revolta agora no final, mas é isso, pessoal. Se você discordar de mim, fica à vontade, é um direito seu, mas foi isso, minha visão e minha opinião, tá certo? Espero que tenham gostado. E não esqueça de fazer o CCC, né? Curta, comente e compartilhe. E até o próximo Conversas Aleatórias. Fui!